Bom, agora a gente começa a falar, né, do perfil glicêmico, que vai ser o conjunto de exames que vão ser responsáveis por medir direta ou indiretamente a glicemia, né, e parâmetros que estão relacionados à glicose no nosso organismo. A glicemia, ela é a concentração de glicose que a gente tem no sangue, né, mais precisamente no plasma sanguíneo, tá? E no nosso corpo, né, ele consegue transformar carboidratos em glicose, outros componentes, até mesmo gorduras e proteínas em glicose também, visto, né, que essa é uma molécula extremamente importante para o nosso organismo, porque é quem fornece energia para a gente, né? A gente já falou sobre isso lá na introdução à bioquímica. A gente viu que a glicose ela é o combustível, né? Ela é quebrada nas nossas células para que chegue nas mitocôndrias e faça o fornecimento, ajude, né, no processo de fornecimento de energia na respiração celular, tá? Existem processos, né, que vão regular essa glicose. A gente viu que dois hormônios são os reguladores, né, da quantidade de glicose que a gente tem no nosso organismo, e todos dois são produzidos no pâncreas, né, a insulina e o glucagon. A insulina ela tem ação hipoglicêmica, né? Então baixa a concentração de glicose no sangue, porque ela começa a jogar essa glicose para ser mobilizada pelos tecidos, né? Para ser utilizada pelos tecidos ou então estocada como reserva. E o glucagon ele tem um efeito exatamente o contrário. Ele cata das nossas reservas e joga de novo essa glicose na corrente sanguínea. Então o que a gente tem no final das contas é um resultado ali da ação do glucagon e da insulina. Tá, então aqui, ó, só um representativo, a insulina, né, ela estimula tanto a utilização tecidual quanto a absorção pelo fígado, que vai armazenar na forma de glicogênio. Isso vai acontecer sempre que a glicose estiver mais alta na corrente sanguínea. Isso para uma pessoa com metabolismo normal. Com a glicose baixa, né, o pâncreas ele é estimulado a liberar o glucagon, e o glucagon vai começar a quebrar o glicogênio e transformar isso em glicose. É aquele processo que a gente chama de glicogenólise, né? O glicogênio sendo quebrado em glicose para ser jogado na corrente sanguínea. Esse processo aqui contrário, que a gente falou anteriormente, é a glicogênese, né? Então é quando o fígado está ali captando essa glicose e transformando em glicogênio. O exame mais adequado para a gente avaliar a glicose é a glicemia em jejum. A gente vai falar assim, bem rapidamente como que são os processos de dosagem, mas entendendo que todos os exames que a gente for falar daqui para frente, a maior parte deles vai utilizar a espectrofotometria como metodologia. Então eu vou descrever esse aqui, na apostila vocês têm isso discriminado, né? Mas aqui a gente vai entender e seguindo o parâmetro de realização de todos os outros, tá? Então, dosando por espectrofotometria, no caso da glicose, o jejum é obrigatório, tá? Para os adultos, ele fica entre 8 e 12 horas. Hoje em dia, se for só a glicose, o jejum é 8. Crianças de 1 a 5 anos, 6 horas, e menores do que 1 ano, 3 horas já é o suficiente. A coleta deve ser feita pela manhã e, se caso diabético, se possível, né, não usar insulina no momento da coleta, né? E aí tem que se conversar com o médico, né? O médico tem que fazer a solicitação. Esse aqui é um kit, né, específico, semiautomático da BioClean, e aí ele vai colocando os padrões de realização desse exame. No caso da glicose, a gente vai usar o plasma com EDTA fluoretado, tampa cinza, tá? Então a regra, né, de melhor realização é o plasma. Posso fazer dosagem em outros compostos? Posso, mas é quase que uma convenção a gente utilizar o plasma com EDTA fluoretado. A ideia do fluoreto, né, a gente vai chamar fluoreto e EDTA ou EDTA fluoretado, é porque ele impede a degradação da glicose. Então ele nos dá uma ideia melhor, né, do componente que a gente vai querer encontrar nesse plasma. Daí a utilização do tubo de tampa cinza. Então é o EDTA mais o fluoreto. A gente pode até utilizar o soro, né? Caso você, por exemplo, não tenha a plasma fluoretado, né? Mas ele só vai poder ser usado se ele for centrifugado e dosado imediatamente após a coleta, né?
E aqui o passo a passo de realização do exame. Na metodologia, a gente separa 3 tubos. Um tubo a gente vai chamar de branco, um tubo a gente vai chamar de padrão e um tubo a gente vai chamar de amostra ou teste. Funciona da seguinte forma. No kit, ele vem reagente, às vezes tem kit, não para glicose, né, mas outros kits, às vezes vem mais de um reagente, aí você tem a metodologia de preparo, mas é basicamente um material que você vai utilizar para que tenha a reação química acontecendo ali. Nesses kits vem também uma solução padrão. O que é isso? É uma solução que contém exatamente aquele composto que eu estou dosando, nesse caso aqui o padrão é a glicose, com uma concentração conhecida. Então eu já sei que naquele kit eu tenho X gramas de glicose naquele padrão. É um valor padrão, como o próprio nome já diz. E a amostra é o que você vai utilizar usando a amostra do paciente. Então a gente tem o seguinte, o tubo de branco, eu não coloco o plasma do paciente, eu não coloco o padrão de glicose, mas eu vou colocar 1 ml do reagente. O tubo, então, só vai o reagente. Existem alguns exames que o tubo de branco pode ser colocado ou pode ser utilizado com água destilada ou deionizada. Por quê? O tubo de branco ele serve para calibrar a leitura do espectrofotômetro. Então é para que eu zere, né? Para que eu não tenha interferência de outros fatores na hora que eu for ler. Então ele é um tubo de calibração, digamos assim. Não tem esse nome, tá? O nome dele é branco. Ainda que nem sempre ele seja branco, mas ele serve exatamente para essa função de calibrar. O tubo de padrão, eu não tenho a amostra do paciente, ó, mas eu vou colocar 10 microlitros de padrão e 1 ml do reagente. Então aqui eu vou fazer a leitura do quanto de glicose eu tenho com aquela concentração. Então a gente já sabe, por exemplo, se o meu padrão tivesse 20 gramas de glicose, quando eu vou fazer a leitura no espectrofotômetro, ele vai me dar uma ideia de quanto foi lido em cima de 20 gramas. E aí eu consigo comparar com o valor do paciente. Na verdade, é uma regra de 3 que se faz no final. O que a máquina te dá enquanto leitura, que a gente vai chamar de absorbância, a gente vai discutir isso melhor na disciplina de biofísica, mas é a quantidade de luz que a minha amostra absorveu, é isso que a máquina vai medir, né? Ela não é o teu resultado final, ela é o valor de luz. Para que eu consiga converter isso em quantidade, eu faço cálculo. Então é por isso, inclusive, que a gente vê matemática no curso, é para que a gente tenha cálculos. É claro que esse cálculo não vai ficar sendo feito manualmente ali, a própria máquina calcula muitas vezes, programas de computador fazem isso, uma simples calculadora vai te dar esse valor, mas eu quero que vocês entendam que o que a máquina dá de absorbância não é o que vai no laudo. O que vai no laudo é um cálculo matemático feito através da comparação do que a gente lê no padrão e o que a gente lê na amostra, tá? Aí sim, no meu terceiro tubo, eu tenho a amostra. Eu vou usar 1 ml do reagente e vou usar 10 microlitros da amostra do paciente. Nesse caso aqui da glicose e o plasma, tá? A gente faz isso, homogeniza todo o material e coloca em banho-maria a 77 graus, 77, ó, perdão, a 37 graus por 10 minutos, tá? E aí a gente lê a absorbância do branco, acerta, né, calibra a máquina e vai lendo o padrão e amostra. No caso da glicose, para esse kit, a gente vai ver uma cor rosa. Então fica assim, ó. Olha aqui, branco, o padrão e a amostra. A gente consegue ver visualmente que nessa amostra aqui, ó, eu tenho uma concentração maior do que eu tenho no padrão e obviamente maior do que eu tenho no branco. Então a cor já dá uma ideia para a gente de quanto concentrada está essa amostra que a gente vai ter. Aqui é todo o processo, né, de reação que a gente está vendo. Aqui, ó, aquela máquina semiautomática que eu falei. E olha a diferença dessas concentrações aqui, ó. Percebam aqui, olha a diferença de cor, tá? Bom, então, como a gente falava, aqui a gente consegue ver nitidamente a diferença de coloração entre as amostras, né? Quanto mais escura a minha amostra for, né, quanto mais cor ela tiver, quanto mais intensa for essa cor, claramente nos mostra a maior concentração do que eu estou dosando. Então a gente consegue perceber que esses tubos têm maior concentração em relação a esses, que têm maior concentração em relação a esses aqui,
tá? E como eu falei anteriormente, a gente usa um cálculo matemático para achar o valor final. Quando a gente executa, né, aquela separação de branco, padrão e amostra, o branco ele é utilizado para eu calibrar a minha máquina, né, zerar a minha leitura. Faço a dosagem do padrão, anoto o valor que o espectrofotômetro me mostrou, né, que é o valor de absorbância. Anotei. Vou lá e doso a minha amostra. Ela vai me dar um valor. Com esses valores anotados, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou pegar o valor da minha absorbância de amostra, aquela onde foi o plasma do paciente, vou dividir pelo valor que eu encontrei na hora que eu li a absorbância do padrão, e depois dessa divisão eu vou multiplicar pelo valor da concentração do padrão, que é um valor conhecido, vem escrito na bula do exame. Então os valores que são lidos por mim, né, são as absorbâncias da amostra e do padrão. Pego os valores e divido um pelo outro e multiplico pela concentração do padrão que eu tenho. Feito isso, eu acho a concentração do que eu estou dosando, que a gente pode chamar de analito, né? É aquilo que eu estou avaliando. Os valores de referência para a glicose, né, eles são dados em miligramas por decilitro, tá? E a gente pode fazer dosagem de glicose no plasma ou no líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano. Vamos primeiro no plasma, que foi uma coisa que a gente já falou. Nos bebês prematuros, esse valor fica entre 20 e 60 miligramas. Recém-nascidos até um dia, 40 e 60 miligramas. Mais do que um dia, entre 50 e 80 miligramas. Crianças e adultos, né, esse valor oscila entre 65 e 99 miligramas por decilitro, sendo considerado normal. Para alguns laboratórios e para alguns kits de dosagem, esse valor menor aqui, ele pode ser um pouco variável. Tem laboratório que vai dar 60, outros vão dar 65, alguns 70, outros 75, tá? Então tem uma pequena variação aí daquilo que a gente vai considerar como normoglicemia, que é a glicose normal. Mas o valor máximo não, o valor máximo permanece em 99 mesmo, tá? No líquido cefalorraquidiano, esse valor fica entre 50 e 70 miligramas por decilitro. A glicose, ela vai ser medida no líquido cefalorraquidiano toda vez que você colhe esse tipo de amostra e você vai fazer todas as análises que você puder. Então, não é um procedimento de rotina eu funcionar a medula de alguém para colher o LCR, tá? Mas a pessoa tá com suspeita, por exemplo, de meningite. Vai lá e faz a coleta do líquor. Vai se fazer lá a bacterioscopia para procurar a presença de bactérias? Sim, mas vai fazer lâmina, vai fazer uma série de outras dosagens bioquímicas para avaliar se essa pessoa tem outro componente, né? Já que você tem uma amostra em mãos, você vai lançar a mão de todas as análises que você puder fazer naquela amostra, já que é um tipo de amostra que você não vai ficar colhendo com frequência e nem vai colher sem necessidade, né? Só se recorre à coleta do líquor quando é extremamente necessário, tá? O líquor nada mais é do que esse líquido, que a gente pode chamar também de fluido cérebro-espinhal, que vem, ó, fazendo todo esse caminho entre encéfalo e medula espinhal. Só para lembrar, existe diferença de medula espinhal e medula óssea. Espinhal é a que está no sistema nervoso central. Óssea é aquela responsável por produzir as células do sangue, tá? Então, para se colher, ó, olha onde vem a coleta, né? Uma chamada punção raquidiana, e aí se faz as análises que você puder fazer, né, com cautela, né, não é uma coleta que é feita por técnico, tá? A amostra pode ser avaliada por técnico, mas a coleta não é feita. E a interpretação dos resultados, aí considerando sangue, tá? Normoglicemia, a gente já falou, entre 100 e 125 é o jejum alterado ou pré-diabetes. Hiperglicemia, acima de 126 e hipoglicemia menor do que 60. Então, são os valores críticos, tá? A gente vai falar agora de um exame chamado glicemia ao acaso, que na verdade é aquele monitoramento, né, de glicose que a gente faz através da tirinha e através do medidor de glicose, né? Esse exame tem esse nome de glicemia ao acaso, glicemia casual, ou às vezes até mesmo glicemia capilar. Não é? Mas capilar
Do cabelo, não. Esse capilar não é do cabelo. Esse capilar é referente aos vasos capilares, né? Porque como a gente colhe a glicose, né, usando ali a pontinha do dedo, que a gente vai chamar de polpa digital, o que você vai estar ali puncionando são vasos capilares, diferente da glicemia de jejum, onde você colhe o sangue venoso, né? Você vai fazer uma coleta venosa. Então aqui a gente tem uma quantidade de sangue muito menor, né? E vai avaliar usando esse dispositivo. Ou também pode ser chamado de teste rápido de glicemia. Então você tira ali uma gotinha de sangue da ponta dos dedos, né? É de forma indolor, né? Você sente uma picadinha, né? Não é uma dor muito grande. Mesmo a punção venosa, né? Quando bem feita, quando bem realizada, se a pessoa tem um fácil acesso, né? Você vai sentir o desconforto da entrada da agulha. Aqui, nesse caso, não se usa uma agulha grande, usam as lancetas, né? E aí o desconforto acaba sendo menor. Claro que você vai sentir a picada, mas não é nenhuma dor absurda. Tá? E ela é possível, com esse tipo de análise, é possível precisar o nível de glicemia em cerca de 15 segundos, né? Então, aqui, ó, a gente tem o procedimento correto para fazer a leitura, a lavagem das mãos e higienização, ó, pegou ali a tira reativa que vem, a tira de leitura, né, que vem no kit, colocou no dispositivo, foi lá, usou a caneta de puncionar, se coloca a lanceta aqui e funciona, né, com esse dispositivo. Os dispositivos são às vezes um pouco diferenciados dependendo do fabricante, mas a ideia é a mesma. Então, ó, colheu lá a glicose e vai fazer a leitura. Só para a gente lembrar, essas tiras elas têm prazo de validade, então não se usa uma tira reativa fora da validade, porque ela vai te dar uma leitura errada. As lancetas são material perforocortante, então não podem ser descartadas de forma comum. Ah, mas eu não tenho um descarpar aqui em casa e eu tenho uma pessoa diabética. Como é que eu faço? Usa um recipiente de parede rígida, né, uma caixinha, né, ou coloca dentro de um pote ou alguma coisa assim, porque senão quem for fazer a coleta do lixo, né, pode se perfurar, porque a lanceta é muito fininha, mas ela consegue perfurar, né, uma sacola plástica e a pessoa pode acabar tendo um acidente. Esse tipo de exame ele vai servir para o monitoramento de diabéticos e pré-diabéticos, né? Então ele é ideal para que a gente tenha dosagens no dia a dia. Ela não fecha um diagnóstico clínico de alguém, mas ela consegue fazer um monitoramento. Mas a pessoa tem que ficar em todo dia ao laboratório e colher uma amostra de sangue, né? Você consegue fazer isso em casa e às vezes mais de uma vez ao dia, dependendo, né, se a pessoa estiver ali num desconforto maior, com a glicemia oscilando muito. E ela pode ser utilizada também como triagem nas emergências, né? Você pode ter um dispositivo desse, conseguir medir a glicose de alguém. Eu usei um termo importante, né? Medir, verificar, aferir, não é tirar a glicose. Tirar, dá uma ideia de que a gente está retirando, né, esse componente do sangue, não é isso que a gente está fazendo, a gente está verificando. Os valores de referência usando esse dispositivo é o seguinte: na glicemia ao acaso, como ela é feita em qualquer horário, dependendo do que você ingeriu, né, e de quanto tempo você ingeriu, você vai ter uma interferência. Então, acabei de chupar uma bala, vou ali medir a glicose, ela vai dar alterada, né, porque esse componente está sendo processado ainda. Se a glicemia nesse monitoramento der maior ou igual a 200 miligramas e o paciente tiver sintomas clássicos de diabetes, poliúria, né, que é a urina em excesso, polidipsia, que é a sede em excesso e perda de peso, ele pode ser considerado diabético. Fecha um laudo com isso? Fecha um diagnóstico? Não, o médico vai solicitar um exame de glicemia em jejum, mas você já consegue saber que esse paciente é diabético. Bom, a gente fala agora sobre o teste oral de tolerância à glicose, que é também conhecido como TOTG, TTG ou curva glicêmica, tá? Esse é um teste que ele é muito usado para fazer diagnóstico de diabetes e de pré-diabetes, tá? E muitas vezes utilizado no monitoramento da glicemia quando se existe alguma desordem aparente que a glicemia de jejum sozinha não consegue responder, né? Hoje em dia, ele tem sido substituído pela dosagem de hemoglobina glicada, tá? Mas ainda assim, tem muitos médicos que ainda fazem a solicitação da curva glicêmica.
ela sempre deve ser realizada nos casos em que o valor de glicemia em jejum ele ultrapassa o limite da normoglicemia, né, ultrapassa 99, mas não é suficiente para confirmar o diagnóstico de diabetes. Então vai ficar naquele valor entre 99 e 125. Sempre que a glicemia de jejum der entre 99 e 125, se tem a necessidade, né, gravem essa palavra, se tem essa necessidade de se fazer a curva glicêmica, tá? E ele também está indicado entre a 24ª e a 28ª semana de gestação para todas as gestantes que não tenham diagnóstico prévio de diabetes ou de diabetes gestacional. Normalmente os obstetras eles pedem, né, essa dosagem, é um bom pré-natal, a gestante faz esses exames uma vez a cada trimestre, né? Ou às vezes até com mais frequência, se for o caso de uma grávida com uma suspeita muito grande de diabetes gestacional. A curva glicêmica, ela tem esse nome porque a gente vai medir a glicose em momentos diferentes. Então a gente traça uma curva com os valores, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a diferenciação da glicose de jejum e 2 horas depois de uma ingestão de glicose que é feita no laboratório. Então fica assim, o jejum fica em torno de 10 e 16 horas, né? Só que como a glicose hoje ela tem um valor de jejum de 8 horas, os laboratórios já têm baixado esse valor um pouquinho, né? Para essas 8 horas já é o suficiente, né? Mais do que 16 horas não se pode fazer o teste. O paciente tem que estar sentado ao longo do teste, tá? Ingerir pelo menos 150 gramas de carboidratos nos 3 dias anteriores ao teste, então não se pode cortar completamente carboidrato nos dias anteriores. A atividade física normal nos dias que antecedem, né? Não é você ir para uma academia em jejum, senão você vai desmaiar no meio do caminho. Comunicar a presença de infecções ou ingestão de medicamentos, se for o caso, e utilizar 1,75 gramas de glicose por quilo de peso até chegar a 75 gramas. Então a gente tem o seguinte: o procedimento você chegou em jejum no laboratório, normalmente os laboratórios de rotina, eles encaminham esses exames para serem realizados primeiro, porque o paciente vai precisar colher mais de uma amostra, então ele passa na frente em relação aos outros, tá? Ele vai ficar ali e essa amostra tem que ser colhida num tempo exato. Aí mede-se a glicose de jejum. A partir desse momento, o paciente vai tomar uma quantidade padrão de glicose, né, isso em adultos, que é de 75 gramas em 300 ml de água. Então, tem laboratórios que eles fazem o preparado e tem laboratórios que eles já têm isso aqui, ó, essa solução padronizada, aqui, sabor laranja, sabor limão, tá? Feito isso, dispara lá o cronômetro, o paciente vai contar e 120 minutos depois ele vai ter a glicemia medida. E aí se traça o perfil, né, dessa dosagem, o quanto estava ali no jejum e o quanto foi 2 horas depois. Essa tolerância à glicose vai começar a ficar diminuída se depois de 2 horas o valor ainda estiver entre 140 e 199 miligramas. E diabético se depois de 2 horas o resultado for maior ou igual a 200. Então, isso aqui seria uma curva no paciente normal. Ingeriu a glicose aqui, 2 horas depois baixou. Olha no paciente diabético. Olha como a curva se mantém lá no alto. Por isso, curva glicêmica. Existem alguns locais que vão preconizar os intervalos menores, a glicemia de jejum, que também pode ser chamada de basal, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. São mais amostras, mas você consegue traçar um perfil menor. É que muitos laboratórios acabam dosando menos vezes, até por uma questão de logística mesmo do laboratório. Falávamos a respeito da curva glicêmica, né, do teste oral de tolerância à glicose. Aqui em cima a gente tem os valores de referência do jejum, né? E sempre que os valores de glicose em jejum forem de 100 a 126, isso quando a pessoa faz só o exame de glicemia em jejum, se esse valor aqui for entre 100 e 126, sem considerar o 126, a gente tem a chamada glicemia de jejum alterada. E esse paciente tem a necessidade de fazer a curva glicêmica, porque pode ser uma condição de um jejum que tenha sido mal feito, de uma pessoa, de repente, que tenha ingerido muito carboidrato antes de fazer o exame, né, no dia anterior ao exame. Ou pode ser uma condição que a gente considera como pré-diabetes, né? E aí se investiga esse caso.
2 horas depois da ingestão da solução de glicose, né, 2 horas depois que você tomou lá a solução da curva glicêmica, o valor tem que estar menor ou igual a 140 para ser considerado normal. De 140 a 199 é chamado de tolerância à glicose alterada, né? Ou seja, essa pessoa está levando mais tempo do que o normal para metabolizar essa glicose. Então, a gente tem nessa situação uma glicemia que não abaixa da maneira que deveria, né? Essa pessoa está ali ingerindo um café da manhã, demorando a metabolizar a glicemia desse café, e aí quando ela vai fazer a ingestão da outra refeição, ela ainda está processando a glicemia, então os níveis de glicose estão sempre se mantendo elevados, né? Esses níveis não elevados a ponto de se tornar diabético, mas acima do normal. Existe uma demora no metabolismo desse açúcar, tá? E maior do que 200 é considerado, maior ou igual, né, a 200 é considerado diabético. Existe um outro exame que é chamado de glicemia pós-prandial, né? A glicemia pós-prandial é o seguinte: o paciente vai fazer uma refeição normal, né? E 2 horas depois do término do almoço, né, ele vai fazer uma nova coleta de sangue, tá? Então, durante esse período, né, esse paciente chegou, normalmente ele é feito junto com a glicemia de jejum para você ter um parâmetro de comparação. É como se fosse uma curva glicêmica, só que ao invés de você ingerir, né, a solução de glicose, você faz uma pequena refeição. Então, esse paciente vai realizar uma refeição normal, e normal assim no sentido de não ser rica demais em carboidratos, nem pobre demais em carboidratos. Hoje tem muitos laboratórios que indicam ali uma refeição básica quando fazem isso próximo à glicemia de jejum, né? Fazem como se fosse a curva glicêmica. O próprio laboratório já indica ali uma fatia de pão, um copo de leite, né? Não necessariamente um almoço, mas algo que tenha de alimento, né, que entre no organismo. 2 horas depois que terminou essa refeição, vai lá de novo e faz a coleta. Em geral, depois da sobrecarga de glicose, né, e aí pela via alimentar também, esse valor ele tem que estar menor do que 140. Então, o que a gente vai considerar como referência é esse valor, menor do que 140 para um paciente. Para diabéticos, aí sim, para os pacientes que já são sabidamente diabéticos, esse valor não pode ultrapassar 180 miligramas por decilitro. Mas aí quando que eu vou fazer a curva glicêmica e quando que eu vou fazer a glicemia pós-prandial? Vai depender da solicitação do exame do médico. A gente vai falar agora sobre a dosagem de hemoglobina glicada, que também pode ser chamada de hemoglobina glicosilada, ou a gente pode se referir a ela pelo nome de HbA1c, né, que é a sigla para representar esse tipo de hemoglobina. A hemoglobina normal, ela é uma proteína presente no sangue que ajuda que faz, né, o transporte de oxigênio no nosso organismo. Então ela se liga ao oxigênio para levar para as células e se liga ao gás carbônico para poder retirá-lo. A fração da hemoglobina que a gente considera nesse exame é a fração glicada, e ela tem esse nome justamente porque ela se liga à glicose, né? E durante um período de vida da hemácia, que fica ali em torno de 120 dias em média, menos, mais, né? Enfim, é variável. Em todo o tempo que essa hemácia estiver viva, ela vem carregando esse registro de glicose que está na corrente sanguínea. Ela se liga, né, a parte dessa glicose e faz esse registro. Se tiver alguma alteração durante esse período de vida, né, vai haver alteração na fração de hemoglobina glicosilada. Então, dosar essa parte, né, essa pequena concentração que a gente vai ter de fração glicosilada, faz sentido para você avaliar a glicemia de longo prazo, né? Ela vai dar um prazo ali de cerca de 3 meses, né, da glicemia do indivíduo. Ela não mede a glicose especificamente, mas ela vai medir o quanto de registro você teve nessa hemácia, tá? Algumas pessoas
podem ter glicemia de jejum normal, né? Então, sempre que forem fazer ali a dosagem da glicemia em jejum, vai estar dentro do padrão, mas ela pode ter pico hiperglicêmico em alguns períodos. Então, nada impede que a pessoa tenha uma glicose de jejum normal, ache que está tudo certo, e de repente, em um dado momento, essa glicose subiu bastante e depois baixou, quando ela vai fazer uma nova glicemia em jejum. Quando que eu consigo ver essa alteração? Se eu encontrar alteração na hemoglobina glicosilada. Então, eu consigo ter esse registro. Não de quando, mas consigo saber que houve alteração ali. Então, essa pessoa já entra em sinal de alerta, né? Que ela tem algum problema ali no meio do caminho que nem sempre vai se mostrar na dosagem de glicemia em jejum, tá? É recomendado que a pessoa faça esse exame cerca de cada 3 meses, né, justamente porque é o tempo que ele vai pegar, e ele serve para diagnosticar, acompanhar o diabetes em conjunto com outros exames, né, como a curva glicêmica e a glicemia de jejum, que a gente já comentou, tá? Então, o excesso de glicose no sangue, ele vai traçar esse registro nas hemácias. Aqui a gente tem um desenho, o esquema da hemoglobina e aqui a glicose se ligando, né? Então, a gente vai chamar de hemoglobina glicada essa fração ali que se liga ao açúcar. Existe, né? Esses dois memes estão aqui para mostrar o seguinte, né? As crianças e a hemoglobina glicada sempre dizem a verdade, né? E existem pessoas que acham que conseguem mascarar o exame, né? Principalmente no caso de pessoas que já são diabéticas e que vão fazer um acompanhamento. Tem muita gente que acha que ela precisa estar dentro dos valores de referência, senão o médico vai brigar. Como se todo o problema do mundo fosse o médico brigar com ele naquele dia. E aí o que a pessoa faz? Ela já sabe que ela tem um exame para fazer em tal dia, ela começa a entrar na linha, faz a dieta, toma remédio, se for o caso, toma insulina, se for o caso, tudo certinho. Aí quando ela vai fazer lá o exame de glicemia em jejum, pô, tá aqui, ó, normal. A glicose está dentro do valor de referência. Mas vai dosar a glicosilada que traça o registro, ó. Bom, então, continuando a falar sobre a hemoglobina glicosilada, o preparo do paciente para esse exame não necessita de jejum. Então, se o paciente for fazer somente a hemoglobina glicada, ele não tem a necessidade de jejum, porque é um exame que traça registro. Então, a dieta alimentar daquele dia, a menos que ele tenha comido um caminhão de açúcar, né, um caminhão de carboidrato de uma vez só, e tenha isso tudo vindo a parar na hemoglobina, você não vai ter interferência nesse valor, tá? Não a ponto de você interferir bruscamente nesse exame. Então temos o seguinte, né? Então, se for só hemoglobina glicada, não tem necessidade de jejum. Se for junto com todo o perfil glicêmico, aí sim o jejum de 8 horas. O material para a gente fazer essa análise é o sangue total. Então, aqui, diferente da glicemia em jejum, não, onde lá a gente usa plasma, né? Aqui a gente vai usar o sangue total. E aqui com o EDTA, tá? Então, essa é a diferença. Glicemia em jejum, plasma, EDTA fluoretado. Hemoglobina glicosilada, eu vou usar o sangue total com EDTA, porque eu preciso preservar a célula, tá? Não, não faz diferença a glicose que foi degradada ali, né, durante esse período, que o que eu vou avaliar é a fração que está junto com a hemoglobina. E o sangue vai passar por um processo de hemólise, né, pela destruição das hemácias, para a gente ver o quanto de hemoglobina glicada a gente tem nesse meio do caminho. O kit de hemoglobina glicosilada é parecido com esse aqui. Esse aqui é um dos tipos de kit, né? Existem fabricantes diferentes. O que vem no kit é o seguinte: um reagente lisante, um padrão liofilizado, que a concentração vem escrita, né, na bula do exame, um tubo com resina e um filtro separador. Então, a gente tem aqui os reagentes que são utilizados, tá? A gente vai usar, fazer a separação de fração de hemoglobina total de fração de hemoglobina glicosilada. A gente precisa, então, separar tubos. Um para ser o tubo de branco, e a gente já falou a respeito disso, de por que a gente usa o branco quando falamos de glicemia em jejum. A gente vai usar um padrão 1, padrão 2,
A amostra 1, que vai ser a hemoglobina glicosilada, e a amostra 2, que vai ser a hemoglobina total. Então, a gente vai separar todos esses tubos aqui, ó. Branco, padrão 1, padrão 2, amostra 1, amostra 2. Isso só para identificar, tá, gente? Primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o hemolizado. No hemolizado, eu vou separar lá padrão e amostra, tá? Para preparar o hemolizado, eu vou adicionar 0,5 ml do reagente lisante nos tubos de ensaio. Então, aqui, ó, 0,5 ml do reagente lisante nos dois. Vou adicionar uma gota, né, vou adicionar ali 0,1 ml do sangue que foi coletado do paciente ao tubo de amostra e vou homogeneizar, tá? Então, esse aqui é o meu tubo com a amostra do paciente. Vou adicionar 0,1 ml do sangue padrão e homogeneizar. Então, esse aqui vai ser o meu padrão, tá? Então, reagente lisante vai nos dois. No tubo de amostra, vai a amostra do paciente. No tubo de padrão, vai o padrão do kit. Deixo ali em repouso por 5 ml, por 5 minutos, em temperatura ambiente. Vou preparar a hemoglobina glicosilada, tá? Vou adicionar 0,1 ml do hemolizado que a gente preparou antes no tubo de resina que vem no kit. Tampo o tubo e vou homogeneizar durante 5 minutos. Em Vortex, que é um equipamento que vai misturar isso mais rápido, ou manualmente por inversão. Vou empurrar o filtro separador, que também vem dentro do kit, em cada um dos tubos até que a resina seja compactada, tá? Então aqui a gente continua tendo padrão e amostra. E vou transferir os sobrenadantes para as cubetas, tá? Assim, ó. Esse aqui é o tubo de resina. Vou empurrar o filtro até o fundo do tubo até eu ter a separação do sobrenadante. Ó, viram? Fiz a separação aqui. No final disso, eu vou ter a amostra 1 do meu padrão e da minha amostra. Bom, então falávamos, né, a respeito da dosagem de hemoglobina glicosilada. Aqui a gente já tinha feito, a gente terminou o vídeo anterior falando a respeito da amostra referente à hemoglobina glicosilada, tanto do padrão quanto do paciente, né? Então a gente vai lá, empurra o filtro, e esse sobrenadante, nos dois casos que a gente tiver, né, tanto no padrão quanto na amostra, são referentes à primeira parte. Agora a gente prepara a hemoglobina total. Para preparar a hemoglobina total, a gente vai adicionar 5 ml de água destilada em 2 tubos, aqueles 2 tubos que a gente já tinha separado anteriormente, como padrão 2 e amostra 2. No tubo de amostra, eu vou pegar o hemolizado que a gente preparou lá no início, tá? E vou adicionar ao tubo amostra. No tubo de padrão 2, eu vou pegar 0,02 ml do sangue padrão hemolizado, que a gente também preparou lá na primeira parte do trabalho, né, na primeira parte da dosagem, e a gente vai colocar aqui. Só para relembrar, deixa eu voltar aqui os slides. São esses aqui, ó. O hemolizado padrão, hemolizado amostra. Então, desses hemolizados aqui, a gente já usou para preparar a parte de hemoglobina glicosilada, agora a gente vai usar novamente para preparar o da hemoglobina total. A diferença é que na glicosilada a gente separou o sobrenadante. Aqui não, aqui vai direto, tá? Então, faço a homogenização e deixo ali. Vou fazer a leitura de todos esses tubos, né? Fiz a leitura do branco, né? Aqui está o espectrofotômetro. A gente ajusta o aparelho em 415 nanômetros, né? O branco vai ser a água destilada, tá? E eu vou ler um por um o padrão 1, o padrão 2, a amostra 1 e a amostra 2, tá? Anoto todos esses resultados. E agora eu vou fazer o cálculo. Como assim fazer cálculo? Porque aqui o que a gente vai observar é o quanto daquela hemoglobina era equivalente à hemoglobina glicosilada,
tá? Então, esse valor é dado em porcentagem. E aí, vamos por parte para vocês entenderem. Eu preciso ter, na primeira parte aqui, o que a gente vai chamar de proporção da amostra. O que vai ser a proporção da amostra? Eu vou pegar o valor de hemoglobina glicosilada da amostra 1, que eu fiz, tá? Aquela que a gente colocou lá no tubinho para separar. Só que aqui eu quero a que tem o sangue do paciente. Peguei o valor. Vou dividir esse valor pelo valor da amostra 2, onde eu peguei a hemoglobina total do paciente. Beleza, então eu dividi o valor da amostra 1 pela amostra 2. Anotei lá o resultado que eu tive. Agora eu quero saber a proporção do padrão. Vou pegar o valor da hemoglobina glicosilada do padrão, que é o nosso tubo 1. Vou pegar a hemoglobina total do padrão. O padrão era aquele onde a gente tinha a solução padrão do kit, tá? Não é com sangue do paciente. Então, eu vou pegar da hemoglobina glicosilada, que a gente também colocou lá no tubo de separação, e a hemoglobina total, que a gente fez, foi uma das últimas coisas que a gente fez. Divido ali um pelo outro. Vou anotar esse valor. Com os dois valores aqui das divisões anotados, eu vou pegar o valor de proporção da amostra, que foi esse primeiro valor aqui que a gente achou, dividir pelo valor da proporção do padrão, que foi esse segundo valor que a gente achou, e multiplico isso pela concentração do padrão. Nossa, né? E essa concentração do padrão, ela vem específica no kit. Vocês viram a quantidade de cálculos que a gente tem que ter. Vou fazer isso sempre manualmente, né? Vou fazer toda essa conta de cabeça no papel? Não, né? Você tem programas de computador que fazem isso, você pode planilhar, ou você pode ter a metodologia automatizada que já te dá o valor, tá? Mas aqui eu quero só que vocês entendam que para que a gente chegue no resultado final, a gente tem uma série de cálculos para fazer até chegar ao valor de porcentagem, tá bom? Bom, aqui para a gente fechar então, que falávamos a respeito de hemoglobina glicosilada, a gente viu toda a metodologia manual. Esse aqui é um aparelho analisador automático de hemoglobina glicada, na verdade é um dos modelos que existem no mercado, tá? Ele é completamente automatizado e usa como metodologia um método chamado HPLC, que é chamado de cromatografia de troca iônica, tá? De alta performance. A amostra entra automaticamente, tem cerca de capacidade, dependendo do modelo, né, consegue correr até 50 amostras por rotina dessa aqui. Tem uma grande precisão, né, você tem menos contato. Vocês viram quantas etapas a gente tem na metodologia manual para fazer a leitura, para fazer ali todo o trabalho de reação. Aqui não, aqui você já tem a leitura do tubo diretamente, tá? Então, você consegue fazer uma rotina muito maior, né, com menos etapas, né, e aí você induz menos ao erro, né, porque é muito fácil a gente errar com todas aquelas etapas que a gente viu. Esse aqui é um aparelho que funciona como se fosse um teste rápido, né, de hemoglobina glicosilada, né? Ele é uma alternativa mais simples, né? Se colhe, você tem um dispositivo aqui onde você coloca uma solução branca para zerar, né, a leitura. Você coloca um tubo de branco, você retira a glicemia capilar, tal como se você estivesse medindo glicemia casual. Coloca essa amostra de sangue numa membrana que vem no kit desse exame e você coloca o dispositivo, né, essa membrana aqui, para que o equipamento faça a leitura. Então, quer dizer, você tem uma leitura em 5 minutos da tua hemoglobina glicosilada de forma rápida, sem passar por todos aqueles métodos, todas aquelas técnicas que a gente viu na metodologia manual. E em relação aos valores de referência, como a hemoglobina glicosilada ela é dada em porcentagem, ela é considerada normal entre 4 e 5,6%. De 5,7 a 6,4, ela é considerada como pré-diabetes. É aquela pessoa que não está diabética, mas pode ficar. Diabetes de 6,5 a 7. E para quem já é diabético, é considerado um mau controle acima de 8. Né? Então aqui seriam os níveis para quem já é, né, diabético, e se está controlando bem ou não. Então, para quem é diabético, sabidamente, um bom controle seria isso aqui, ó, 5 e 6.
o estágio de atenção entre 7 e 8, né, não está controlando bem a glicemia. De 8 para cima está completamente descontrolada essa glicemia. A gente tem uma situação, né? Como eu estou medindo hemoglobina, a fração de hemoglobina que vai registrar a glicose, qualquer condição hematológica que afete a hemoglobina vai alterar esse meu exame. Então, se a pessoa tem baixa concentração de hemoglobina, se essa hemoglobina dura mais tempo do que o normal, né? Se não tem hemoglobina o suficiente por algum tipo de anemia, por exemplo, né, algum problema relacionado ali à saúde e à estrutura das hemácias, eu vou ter alteração no meu resultado. Então, essa condição, ela precisa ser informada ou precisa ser linkada aos resultados de hemoglobina glicosilada. Não adianta eu usar, por exemplo, esse tipo de dosagem num paciente que sofre de anemia hemolítica, até mesmo na ferropriva, né? Porque são condições que vão alterar o meu resultado final, porque eu doso a hemoglobina. E qualquer alteração na hemoglobina vai alterar o meu resultado final, tá bom? Bom, a gente começa a falar agora a respeito da frutosamina. Frutosamina, na verdade, é um nome genérico que é dado a todas as proteínas glicosiladas, né? E a maior parte dessas proteínas, na verdade, é a albumina, né? Que é a proteína com maior massa plasmática depois da hemoglobina. Então a gente tem o seguinte: numa condição onde você tem um excesso de glicose no organismo, né? Essa glicose, muitas vezes, né, numa condição de hiperglicemia, principalmente nos casos mais sérios, mais graves, ela está em quantidade tão grande circulando no sangue, que ela começa a ter uma afinidade pelas proteínas que estão ali. Então, literalmente, ela gruda nas proteínas que circundam o sangue, né? Uma delas é a hemoglobina, como a gente acabou de falar quando falamos de hemoglobina glicosilada, mas existem outras proteínas, e tirando a hemoglobina, quem vem logo em sequência é a albumina, né? Então, o restante dessa fração glicosilada vai se ligar aqui na albumina quando essa glicemia estiver alta, tá? Então a gente tem, na verdade, o nível sérico, né, de frutosamina, ele vai representar o valor médio da glicose sanguínea no prazo de cerca de 2, 3 semanas, né? Que é bem mais baixo quando a gente compara a hemoglobina, porque o tempo de vida, né, nessas proteínas vai ser menor do que o da hemoglobina das hemácias, tá bom? Ela vai estar elevada em casos de diabetes, né, sem controle, né, e também tem sido observado com frequência, né, que os valores vão retornar aos níveis normais, vão voltar aos níveis de referência 20 dias após a estabilização da glicemia nos níveis adequados. Então, ela consegue dar essa marca, né, de cerca de pouco mais ali de 2 semanas. A gente coloca em média 2 semanas para que ela se estabilize após um evento hiperglicêmico. Então, não necessariamente vai ser uma coisa constante. Eu posso ter um pico hiperglicêmico em alguns momentos, isso eleva a frutosamina, né? E nesse prazo ali de cerca de 21, 25 dias, às vezes um pouco antes, um pouco depois, ela vai voltar ao normal, né? Porque essas proteínas já vão ter sido metabolizadas. Agora, se a pessoa está com um descontrole glicêmico constante, ela vai permanecer elevada, tá? A frutosamina ela é interessante no caso de alterações rápidas no tratamento de diabetes, né? Então ela consegue avaliar ali a dieta ou o medicamento, porque como ela tem um tempo de pega menor do que o da hemoglobina glicosilada, ela consegue avaliar se está surtindo efeito ou não esse tratamento. Ela é utilizada na gravidez de diabéticas, né? Porque você vai usar uma fração de proteína que vai te dar uma resposta em um tempo menor do que o da hemoglobina, já que a hemoglobina vai traçar ali cerca de 3 meses, né? Então, 3 meses numa gravidez é um prazo muito longo, né? Então, a gente conseguindo avaliar por semanas fica melhor. E a normalidade nas hemácias, né? A hemoglobina glicosilada ela vai perder precisão se a pessoa tem anemia hemolítica, né? Se tem algum outro tipo de hemoglobinopatia, né? Alguma condição que altera as hemácias, vai alterar o resultado da hemoglobina glicosilada. Então, a alternativa que se tem é o uso da frutosamina.
Para dosar a frutosamina, se usa soro ou plasma com EDTA ou heparina e sem hemólise, né? Então não pode ter hemólise, senão a gente vai interferir no resultado. O paciente não precisa estar de jejum obrigatório, mas é desejável ali para que você não tenha interferência um jejum de 4 horas. Com a reação do kit, né, o meio vai ficar alcalino e as frutosaminas, quando presentes na amostra, vão reagir, né, e formam uma coloração roxa. Então, a positividade do teste, a quantificação é em cima desse roxo, tá? Aqui a gente tem os valores de referência, né, para os indivíduos não diabéticos, é cerca de 205 a 285 milimol por litro. Aqui a gente tem um gráfico que mostra os exames do perfil glicêmico em relação ao prazo de glicose que eles conseguem dar, o registro dessa glicemia que eles conseguem dar para a gente. Aqui a gente tem a glicemia de jejum, que só vai conseguir avaliar a quantidade de glicose no dia do exame, então ela é o que a gente vai chamar de glicose de curto prazo. Aqui em azul, a gente tem o perfil de registro da frutosamina. Ó, cerca de 2 semanas aqui, a gente tem semanas, né? A linha de baixo do gráfico. Então, ela consegue dar ali bem, né, uma marcação em torno de 2 semanas do perfil de glicose, desse registro. A gente pode dizer que ela é de médio prazo. A hemoglobina glicosilada, né, que é em torno, o perfil dela é um pouco maior, né, ela consegue dar um registro ali de mais semanas, né, de cerca ali de 3 meses, isso é um pouco variável entre as pessoas. A curva glicêmica, ela também daria um perfil de curto prazo, porque ela é de 2 horas, né, então, diferente da glicemia de jejum, que é como se fosse uma fotografia da quantidade de glicose que eu tenho ali naquele momento. Na curva glicêmica, eu consigo ter uma variação de 2 horas, que é um prazo ainda assim curto. Na frutosamina, 2 semanas, médio prazo. Hemoglobina glicosilada, longo prazo. Esse marcador que está aqui, né, nessa curva em vermelho, é um marcador recente chamado anidroglucitol, que é um composto que vem sendo utilizado por alguns laboratórios como marcador também de níveis de glicose. O que acontece? Numa situação de hiperglicemia, o anidroglucitol ele começa a diminuir a concentração sanguínea e aumentar a excreção urinária. Então, nesse sentido, né, avaliar o sangue ou urina, né, para fazer a dosagem do anidroglucitol seria interessante. E ele tem um tempo ali de algumas horas, né? Ele não chega a uma semana, mas ele chega assim entre 48 horas, 24 horas dessa variação rápida de glicose. É maior do que a da curva glicêmica, mas não chegaria a ser tão longa quanto aquela que a gente viu na frutosamina. E em relação ao diagnóstico, né, usando a frutosamina, se os níveis estiverem elevados, né, significa dizer que a glicemia esteve elevada em 2 ou 3 semanas, por cerca de 2 ou 3 semanas. Valores crescentes podem indicar que o controle de glicemia não está adequado, seja por consumo excessivo de açúcar, doses muito baixas de insulina ou diminuição da resposta à insulina. Então, ela consegue detectar uma pessoa que está ali ficando diabética, né, que ainda não está, mas esse nível de glicemia não está compatível, né, vai ser um tanto parecida com o que a gente já falou na hemoglobina glicosilada, né, que às vezes você não consegue pegar essa alteração na glicemia de jejum, mas pega nesses exames intermediários. Os níveis normais de frutosamina indicam que o paciente não é diabético ou está bem controlado, né? E uma tendência decrescente indica que o tratamento está sendo eficaz. Só cabe um parêntese aí, tá? Como a frutosamina são proteínas, qualquer situação relacionada à elevada concentração de proteínas ou baixa concentração de proteínas no organismo vai interferir nos valores de frutosamina também, tá? Como ela está muito ligada à albumina, né? A um excesso de albumina no sangue ou a perda de albumina, principalmente por uma falha renal, vai interferir no resultado desse exame. Então, se a pessoa tiver qualquer uma dessas condições, ela vai ter um resultado que não está representando a realidade da quantidade de glicose, ok? Então, dos exames do perfil glicêmico, a gente tem esses que estão listados aí: glicemia em jejum, glicemia ao acaso ou glicemia casual, TOTG ou curva glicêmica, glicemia pós-prandial, hemoglobina glicosilada e a frutosamina. A glicemia em jejum vai ser aquele onde a glicose vai ser verificada no sangue após
o tempo de jejum. Ela consegue dar para a gente o resultado daquele dia. A glicemia ao acaso não é executada em laboratório, não tem finalidade diagnóstica, apenas de monitoramento, né? Já que ele pode ser com o dispositivo, ele pode ser executado a qualquer hora do dia, né? E serve principalmente para monitorar pessoas que têm um problema ou com a glicose mais elevada ou com a glicose mais baixa. A curva glicêmica, né, que é onde você vai ter a avaliação de curto prazo da glicose de 2 horas, né, avaliar a glicemia em jejum e após 2 horas a sobrecarga de glicose. Lembrando que esse é o padrão mais executado pelos laboratórios, mas existem curvas glicêmicas com tempo de diferença menor, tá? A glicemia pós-prandial, que é justamente avaliar a quantidade de glicose após uma refeição. Hemoglobina glicosilada, né, dá um registro para a gente de 3 meses de glicemia, porque vai medir a fração da hemoglobina que entra em contato com a glicose, né, e a frutosamina, que é um nome genérico, né, de todas as proteínas glicosiladas e dá para a gente um perfil, um registro de glicose de 2 semanas.